Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, um ótimo sábado para todos, sábado dia 7 de novembro de 2020. Bom, sábado eu reservo e aí já estou terminando, né? No próximo sábado eu pretendo terminar aí com esse estudo sobre o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, mais conhecido como os 10 Mandamentos do Novo Testamento, uma releitura de Jesus dos 10 Mandamentos. E hoje o nosso tema é os falsos profetas. Eles estão incluídos aí no Sermão do Monte de Jesus. Jesus, ele recomenda sobre os falsos profetas. E podemos destacar algumas verdades que estão aí no capítulo 7 de Mateus, do versículo 15 até o versículo de número 23. Primeiro, versículo 15 diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Primeira coisa que nós vamos destacar aqui, a primeira verdade, é que os falsos profetas estão ativos em nosso meio. Sempre estiveram. Os falsos profetas sempre estiveram ativos no meio da igreja. Eles sempre atuaram, né? E se nós prestarmos atenção nas cartas do Novo Testamento, você vai perceber que, em grande medida, a tarefa dos apóstolos, a tarefa dos homens de Deus levantados após a primeira leva de homens, de apóstolos e de servos de Deus, de discípulos de Cristo, a primeira leva passou, eles tiveram que tratar muito forte as heresias que estavam entrando no meio da igreja. Portanto, eles estão ativos, ainda hoje estão, hoje ainda em grande medida, e são muitas vezes disfarçados, né? Alguém, alguns dias atrás, disse, né, que nós devemos atualizar a Bíblia, porque a Bíblia não é a palavra de Deus. Isso só pode sair da boca de alguém que parece ser pastor, mas que não é pastor. Mas tem os velados, aqueles que são disfarçados, que falam uma coisa, mas de fato não o são. E aí nós já podemos entrar no segundo ponto, que é: como podemos conhecer esses homens? Jesus deixa algum indício de que podemos perceber aonde estão esses falsos profetas? Versículos 16 a 20 diz o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Jesus é claro aqui, né? Colhem-se, aí ele vai dizer, né? Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus começa essa sessão dizendo: pelos frutos os conhecereis, e termina dizendo: pelos frutos os conhecereis, nos dando aqui a dica de como nós devemos, ou como nós podemos perceber quando o indivíduo é um falso profeta. Ele vai dar bons frutos. Então, indivíduos polêmicos, indivíduos arrogantes, com falsa humildade, esses indivíduos que passam por divórcios, enfim, aí aqui os critérios são os mais amplos possíveis, de acordo com as escrituras, de frutos que indivíduos podem ou não dar, e esses frutos são extremamente danosos, são extremamente perigosos para o meio da igreja. Então, para que você possa conhecer um falso profeta, você tem que ver os frutos que ele dá. E note, nós não estamos falando aqui de frutos coletivos, são frutos pessoais, é fruto na própria vida da pessoa, porque não significa que eu produzo bons frutos de forma coletiva, porque eu posso ter uma boa estratégia de marketing, eu posso ter uma boa estratégia de convencimento e de fato não está frutificando para Deus, mas de forma pessoal, pensando ali naquelas relações de frutos, tanto que Paulo se refere em Gálatas capítulo 5, como Pedro também vai dizer ali, uma relação de frutos pessoais. E aí esses frutos pessoais, eles podem ser usados para aferir se alguém é um falso profeta ou não. E Jesus também disse em João 17 sobre o fato de que a nossa unidade vai mostrar o nosso fruto. Então a comunidade qual eu construo, a igreja que eu construo, vai mostrar muito o meu fruto. E por último, o próprio Senhor Jesus cuidará
deles. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nós temos que sim combater esses indivíduos no campo do conhecimento, da intelectualidade, da palavra de Deus. Temos que combater esses indivíduos pensando em mostrar o erro que eles estão cometendo do ponto de vista bíblico, mas por outro lado nós temos que ter a convicção de que quem vai cuidar desses falsos profetas é o próprio Senhor Jesus. Ele se compromete e ele se encarrega de cuidar desses indivíduos. Talvez não aqui, mas no mundo vindouro. Tem um texto que eu gosto bastante, que tanto Jesus diz como Paulo, né? Ai de quem os escândalos vêm, por quem os escândalos vêm, né? É importante lembrarmos isso. Quem fizer tropeçar um só dos meus pequeninos, Jesus disse. Então, nós temos que ter essa calma. Combater sim, mostrar a verdade da palavra de Deus, mas saber que o Senhor está cuidando da sua igreja. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos e um ótimo sábado para todos nós.